Chegando com o Atlético Galo, já mirando a estreia na quinta fase da Copa do Brasil com o vozão do Nordeste, o Ceará. E a venda antecipada já começou. Por enquanto, o Atlético não revelou os números, né, dessa venda de ingressos para esse jogo contra o Ceará. Mas pela expectativa, por aquilo que vem acontecendo, né, até aqui, pelo menos as últimas 4 partidas, né, a expectativa não é de um grande público. Inclusive, nós trouxemos aqui mais cedo a informação, né, sobre o público da Arena, o menor até hoje da história, foi no dia 11 de março deste ano, Atlético e Inter. Lá tivemos 10.132 torcedores presentes. Vamos ver se contra o Ceará agora o Atlético consegue pelo menos igualar este público, porque a expectativa não é das melhores para este compromisso de estreia do Atlético na Copa do Brasil. Mas o que importa é o Atlético começar com o pé direito. E o Barba Domingues está trabalhando forte. Hoje teve a presença do Rafael Menin, um dos acionistas do clube, lá presente no treinamento do Atlético na cidade do Galo. E aí, Cirilo, a gente fez um levantamento mais cedo hoje no Rádio Esportes, até da busca pelo equilíbrio. E eu queria focar aqui em um setor, que é o setor de ataque do Atlético. Porque muito se falou, na janela, o Atlético contratava os jogadores e muito se bateu na tecla do primeiro volante. E até, em determinado momento, de um zagueiro. Então sempre se falava, o Atlético precisa de um zagueiro. Tá faltando um zagueiro. Aí o primeiro volante, não veio o primeiro volante. Aí de última hora chegou o Tomás Pérez, que até fez alguns bons jogos com a camisa do Atlético. Não é um titular absoluto, mas tem participado bastante dos jogos com o Barba Domingues. E ele foi, neste momento, o jogador que supriu esta lacuna. E o Atlético ainda terá aquisições, né, contratações no meio do ano. Mas o ataque do Atlético, Cirilo, tem sido uma preocupação, pelo menos desde que o Barba assumiu. Desde que o Barba assumiu, são 12 partidas. Ele assumiu lá no dia 1º de março, no Campeonato Mineiro, aquele empate 0-0 que o Atlético venceu nos pênaltis e chegou à final com o Cruzeiro, né? Um empate com o América. E de lá para cá são 12 jogos, 5 vitórias, 6 derrotas e um empate, este com o América. O Galo fez 10 gols e tomou 11 gols. Destes 10 gols, nos últimos 4 jogos, que são os mais questionados, o Atlético fez apenas 2 gols, né? E eu fiz no levantamento dos artilheiros com Barba Domingues. E aí são 3. Dudu, Coelho e Bernard. Os 3 têm 2 gols marcados desde que o Barba chegou. E os outros gols marcados por Cassierra, Vitor Hugo, Scarpa, Renier e o zagueiro Ivan Romano, aquele jogo contra o São Paulo, que o Galo venceu por 1-0. Então, Cirilo, o Atlético, a gente até colocou em manchete, tem essa preocupação, porque essa palavra já voltou a acontecer em coletivas com o Barba Domingues. Ela era quase que presente em todas com o Sampaoli, que é a tal da contundência. E contra a equipe do Coritiba foi um Deus nos acuda, porque o Atlético chutou 23 bolas no gol e não fez nenhum golzinho. E o Coritiba, eu não vou dizer nem que ele chutou 2 bolas no gol, ele chutou 1 bola no gol, que deram pro atacante. E a outra foi o erro individual, que a bola bateu no atacante e foi pro gol. Então ele chutou 1 bola, ou 2, como queiram, e fez os 2 gols. Então o ataque do Atlético hoje é a dor de cabeça e o Barba tem trabalhado muito isso na cidade do Galo. Futebol é o único esporte que você não precisa chutar no gol, que você pode ganhar o jogo, né? Exatamente. Acontece. Exatamente. Ô, Edu, vamos lá. O ataque é uma preocupação, né? O Azeredo tá falando aí 10 feitos e 11 sofridos, né, Paulinho? Isso, nos 12 jogos. Nos 12 jogos do Barba Domingues, né? Números bem ruins, né, ô Edu? A gente tava conversando na redação ali, queria que você trouxesse esse pensamento agora também aqui pro Radinho. Parece que a gente vai num círculo, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar da defesa, aí passa mais de 2 semanas, fala do ataque. Não que a defesa tenha sido um primor, tá? Porque nos últimos 4 jogos, o Galo levou 6 gols. E nos primeiros 8 jogos do Barba, foram 5 gols. Então a defesa também tá devendo. É uma média de 0,9 alguma coisa, né? Quase um gol por jogo. É difícil que não tome gol. E aí, Edu, como é que você enxerga essa preocupação? É a mesma coisa de meses atrás ou mudou alguma coisa? Eu que tenho criticado tanto os atletas, né, os jogadores, e eu acho que eles precisam realmente das críticas, porque não vivem grandes momentos, mas não deve ser simples, né? Você ter o trabalho de um treinador que preza por atacar, por ter a bola, jogar com linha mais alta, aí de repente
sai esse treinador e vem um treinador que se defende com mais gente, joga com linha um pouco mais baixa, e aí seu ataque funciona menos. Eu estou falando de Sampaoli e Barba, né? Num determinado momento você está com um técnico que dá preferência por atacar. Passa ali um dia, no dia seguinte você acorda com um treinador que tem por característica defesas mais consistentes. Então isso demanda tempo, isso demanda ajuste, e tudo que o Atlético não tem nas últimas temporadas é tempo para ajuste. Aliás, esse ano não teve nem pré-temporada, porque o campeonato estadual começou com uma semana de trabalho, de representação. Então não é simples, não é fácil. O Atlético realmente tem feito menos gols, e isso já era esperado desde que anunciou o Barba. Exatamente por isso, é uma característica do treinador. Equipes que fazem menos gols, mas tomam menos gols. O problema do Atlético é que ele voltou a sofrer os gols. A gente viu vitórias do Galo aí no campeonato por 1-0, 1-0, 2. O máximo que o Atlético fez foi 4-0 na Chapecoense, não passou de 2. O problema é quando você começa a tomar 2. Quando você faz a tomar 2 e finalizar 23 vezes e não conseguir marcar nenhum gol, aí vem o desequilíbrio. Aí faltam os resultados, vem as derrotas, a confiança vai lá embaixo, as críticas começam, cresce, sobe o tom das críticas, e você acaba entrando num momento de crise ali técnica e de muita cobrança por parte da imprensa, por parte do torcedor. E quem pode diminuir isso tudo é o próprio clube, é o Galo, é o Barba, são os atletas. A presença do Rafael Menin no centro de treinamento para mim é muito importante nesse momento, para ele observar, para ele sentir como é que está o ambiente interno do clube, como que está o ambiente do dia a dia dos treinos. Foi muito comentado, né, nas últimas semanas, os treinos, a intensidade, a entrega, o foco, e nada melhor do que o dono do clube, ou um dos donos do clube, estar presente para ele sentir, conversar com um, com o outro, observar, e eu acho isso muito importante, para que o clube, para que os atletas também percebam que o clube está preocupado, né? Quando eu falo clube, os donos, o treinador já demonstrou preocupação, e agora o dono do clube. Tomara que isso tudo surta efeito, que as críticas sejam bem assimiladas e que o Atlético volte a entregar. O início do Barba não foi ruim. O Galo precisa de novo entrar nos eixos, se reequilibrar. Aí a gente fala nos setores, né? Defesa, meio campo, ataque, tem a turma aí à disposição, e caprichar um pouquinho mais lá na frente, mas sem deixar de caprichar lá atrás, porque o que faltou lá em Coritiba, contra o Coxa, foi capricho lá atrás. O Atlético falhou demais e proporcionou ao adversário a vitória. O Paulo Azeredo chega aqui, vamos trazer mais detalhes do Atlético, mas o Marques, no primeiro tempo, o Azeredo trouxe uma preocupação do lado atleticano, uma preocupação que o Lê Marques resolveria, caso estivesse ainda em atividade. Posso fazer uma retificação apenas? Pode. Que eu nunca fui muito bom de matemática, não. Perfeito. Viu? Mas eu fiz um recálculo aqui, são 11 gols feitos e 11 sofridos. Eu tinha falado que eram 10 gols. 11. 11. Tá bom. Mas é uma média inferior a 1 gol por jogo. Tá fininho, ô Lê Marques? Dá pra jogar ainda? Ai, meu joelho, senti agora. Mas, ô Marques, o ataque do Galo é um problema, né? E a tal da contundência volta ao debate. Como é que você enxerga o ataque atleticano, Marques? A gente já falou de várias situações do ataque atleticano aqui na Itatiaia, né? O ataque que em algum momento criou, né? Foi altamente criativo, mas chegava lá, não conseguia concluir, finalizar para fora, o goleiro defendia, enfim, o gol não saía. E das últimas partidas, Cirilo, a gente viu pouca criação. Aí sim é uma preocupação, na minha opinião, né? O time que está criando pouco. E num jogo de futebol, muitas vezes você vai ter uma oportunidade. E nessa oportunidade você tem que botar a bola dentro da casinha, né? Como a gente fala aqui todo dia no TBB. E o Atlético tem perdido e desperdiçado essas oportunidades que em alguns momentos são raras, né? Eu acho que, assim, eu já falei disso aqui muitas vezes, né? Eu acho que nessa hora, cara, assim, a gente traz na nossa imagem aqui, retina recente, né? Um gol perdido pelo Renier para trazer como exemplo, né? No último jogo contra o Coritiba. Quando se sai na cara do gol, cara, eu acho que nessa hora, velho, não é só frieza, eu acho que tem que ter mais fome, sabe, ô Fabrício? Como se fosse minha última oportunidade na partida. Eu não posso errar esse gol, né? Porque são atacantes talentosos, são renomados, cara. Jogaram no exterior, tem bases importantes no futebol brasileiro. Pô, Renier é base do Flamengo, poxa, outros aí de Palmeiras e tantos outros clubes de ponta, né? Não pode perder, cara.
Não pode perder, aí te custa caro, te traz pressão, né? Aí o adversário vai lá 1 ou 2 vezes, como foi o Coritiba no último jogo, balança a rede atleticana e te traz uma pressão nessa fase que está muito difícil, né, para o Galo, né? Então, principalmente é isso, Cirilo. Eu acho que nos últimos jogos, principalmente, o alerta se acendeu porque houve pouca criação. Né? Houve pouca criação. Se a gente lembrar daquele ataque Hulk e Paulinho, um ataque que perdia muito gol também. Mas tinha muita criação. Eu lembro que para o Paulinho fazer um gol, ele tinha que perder pelo menos 5 oportunidades. E aí ele guardava o dele. Mas, pô, você tinha 10 num jogo, entendeu? Eu acho que o alerta está aceso aí, cara. Voltar a criar, voltar a ser criativo. Pode perder os seus golzinhos, mas de tanto criar, uma hora a bola vai entrar. Ser contundente, como falava aqui o nosso glorioso Jorge Sampaoli. Isso aí tá zicando. Essa palavra vocês têm que tirar. Tá zicando o Atlético, essa palavra aí. Apaga essa palavra. Afe Maria. Não, vocês não estavam aqui ainda, mas o cara mandou no chat aqui, tem que contratar o centroavante contundência no meio do ano. Tô falando, vocês estão zicando, filho. Colombiano Javier Contundência. Vai chegar aí. Ô Edu, é mudar a peça, cara, de novo? Porque esse ataque atleticano, essa formação, vamos botar aqui. Você considera o Reinier um atacante? Atacante. Então vamos botar aqui. Atacante. Vamos botar aqui a Reinier com o Ed Hulk nesse momento. A base titular. Mas já teve pelo menos umas outras 3 bases titulares aí ao longo do ano. Tem mexido, né? Tem buscado peças diferentes, cada treinador tem tentado. Dudu já foi titular, já assumiu. O Casserra teve poucos minutos ainda. O Cauã Menino teve chance no jogo passado, jogo retrasado. Enfim, qual que é a solução para esse ataque, Edu? Difícil, né? Mudar peças não tem adiantado muito no Atlético. O Dudu até tem feito seus gols, mas quando entra, né? Durante o jogo, quando ele começa... Ele tem 2 com Barba. Ele, o Coelho e o Bernard. E geralmente quando entra nos jogos, quando começa o Dudu rende menos. E assim, Bernard não é um atacante, é um meia. O Hulk, a última vez que balançou as redes foi contra o Itabirito, ainda no campeonato estadual, quando fez 3 gols naquele jogo, depois não conseguiu mais marcar. O Casierra tem tido menos minutos, o Barba já deu a letra, né? Falou que ele precisa entender melhor a função dele em campo, o posicionamento, jogar mais dentro da área. E você tem que olhar o adversário, você tem que olhar o jogo. Por exemplo, Copa do Brasil agora contra o Ceará. Eu imagino um adversário mais fechado tentando voltar vivo para Fortaleza, que é no caso do Ceará. Ou seja, o Atlético provavelmente vai jogar bastante no campo do adversário. É interessante talvez você ter um centroavante, o Casierra começar essa partida. Agora, já para um jogo contra o Flamengo, não sei se seria tão interessante ter o Casierra, porque eu imagino que o Flamengo vá tomar o controle do jogo, até pelo momento das equipes e pela qualidade do Flamengo em relação ao Galo, mesmo o jogo sendo em Belo Horizonte, na Arena MRV. Então vai de adversário para adversário, mas eu volto a falar naquilo que o Marques disse. Nem sempre a falta de gols é culpa do atacante. Aliás, muitas das vezes a falta de gols é um problema de quem cria, de quem é responsável pelo penúltimo passe, pelo último passe, dos laterais que não estão acertando o cruzamento, enfim. Então você tem que dividir a responsabilidade. A mesma coisa quando a sua defesa está mal. Nem sempre a culpa é dos 2 zagueiros. Você tem que dividir o bolo. Às vezes seu time está começando lá na frente. Eu me recordo muito do Milito quando falava: se você ataca mal, você defende mal. E isso tem ficado claro em algumas situações do Atlético, né? O gol que o Galo tomou contra o Santos na Vila. Atacou mal. O Hulk me erra um passe na intermediária ofensiva. A hora que o Santos recupera, com 3 toques na bola, o Santos estava dentro da área do Atlético. Todo mundo tendo que correr para trás. Ou seja, atacou mal, defendeu mal. E aí, o futebol é isso, cara, é coletivo, nem sempre o problema de um setor está ligado diretamente só a esse setor. Você tem problemas em outros setores que refletem ali. Para mim, no ataque do Atlético tem muito disso. Os atacantes fazem poucos gols nesse momento, porque eles estão mal, mas porque o ataque do Atlético tem sido muito mal abastecido também, por problemas coletivos, evidentemente, mas principalmente individuais. Quais meias do Atlético estão jogando bola hoje? Talvez apenas o Vitor Hugo, mas nenhum. É isso. O Fabrício, eu quero te perguntar sobre isso também. Primeiro, só informar que começou São Paulo e Juventude. 4 minutos do primeiro tempo, Copa do Brasil, jogo de ida, estádio Morumbis, 0-0. Primeiros minutos de bola rolando, São Paulo e Juventude. Fabrício, qual é dessa parcela aí de responsabilidade de um ataque que não funciona? Entre a criação, entre o centroavante, os atacantes de um modo geral.
É confiança? É problema coletivo? Como é que você encara esse setor ofensivo atleticano aí, Fabrício? Eu acho que a parcela é de todos. Eu acho que o Atlético estava acostumado, cara, esses anos todos aí, a ter sempre uns caras que resolviam ali na frente, principalmente o Hulk, né? O seu principal jogador. Então era muito fácil, de repente, não ter muitas jogadas coletivas, né? De associação, de toque, de tabela, de chegar no fundo, ultrapassar, de preenchimento de área. Então não precisava, ele sabia que ele ia resolver. Só que a coisa já não está andando do jeito que ele quer, e é normal para a idade dele. Ele ainda tem a qualidade dele, sim, mas ele precisa muito mais desse jogo coletivo. E aí o time tem que se adaptar. E aí eu acho que é quando o Barba fala que precisa melhorar esse jogo coletivo, ser mais intenso, porque não é ser mais intenso só para defender, tem que ser mais intenso para atacar. E aí não é só jogar no pé do Bernard e ele vai lá resolver também. É 2, 3 jogadores participando, chegando no fundo, lateral precisa chegar na área, precisa preencher a área, precisa chegar um atacante, 2 atacantes, mais um meia, o volante chegando um pouco por trás. Tem que ter preenchimento, cara, de área. Hoje não tem como. Esses dias o Fluminense fez um gol lá com o Arana, né? O Arana que jogava aqui. Pô, ele fez o gol, mas o Fluminense teve 6 naquele momento dentro da área. São coisas de intensidade de jogo, cara. Eu acho que o Atlético, ele tem que mudar esse esquema. Eu acho que o Atlético e os jogadores ainda vê o Hulk como esse cara, ainda estão acostumados a jogar nele, só que a coisa não tá andando mais do jeito que ele... Não consegue, cara. É humanamente impossível, né, Marcos? Chega numa idadezinha, senão o Marcos estaria jogando até hoje, não estaria aqui dando moral pra nós. Cara, aí precisa do jogo coletivo, precisa do cara pra tabelar ali, precisa de repente alguém também pra puxar a marcação. O jogo coletivo precisa melhorar, eu acho. Esse é o grande gargalo, né? Essa dependência do Hulk, ela... E era a realidade, né, Marcos? Por quantos jogos aí você vai puxar na memória, tá meio amarrado, um 0-0? Me lembro de um grande aqui, ó, Vasco e Atlético em São Januário, semifinal de Copa do Brasil. O Atlético estava em desvantagem e naquele momento o jogo estava indo pros pênaltis. O Hulk pegou a bola, botou debaixo do braço, meteu no ângulo, o Atlético classificado. Isso não acontece mais. Pois é, e nos últimos 11 jogos, o que é? 11 gols, é isso? 11 gols marcados em 11 jogos. Em 12 jogos, né? Em 12. Pois 12 jogos. E é do Barba. E é a fase do Hulk, de não estar fazendo gol no momento, entendeu? É muito em cima desses números também, né? Apresentados aí pelo Paulinho. Então, cara, esse é o grande gargalo do Atlético, dependente do Hulk, desse atleta que hoje, infelizmente, não está conseguindo botar a bola dentro da casinha, não está resolvendo mais os problemas do Atlético. É normal em 11 jogos lá no passado, o Hulk ter aí pelo menos 8, entendeu? Já aumentaria essa média aí do Atlético. Mas não está acontecendo, tem que buscar outras alternativas, de repente olhar o mercado também, trazer um cara aí que possa dividir esses números aí com os atacantes atleticanos, né? Porque o grande gargalo é esse, o Hulk parou de marcar e o time não está regulando mais. Azeredo, mais detalhes desta terça-feira atleticana, Copa do Brasil na quinta, Paulo Azeredo. Bom, vamos lá, o Atlético vai reencontrar o vozão do Nordeste, né, o Ceará, novamente na Copa do Brasil depois de 21 anos, Cirilo. Esse encontro aconteceu lá em 2005, foi um ano muito ruim para a história do Atlético aí. O Atlético acabou empatando aqui 1-1 e perdeu lá por 2-0 e acabou eliminado pelo Ceará naquela ocasião. O Tite era o treinador atleticano, então vão se reencontrar pela competição nacional pela segunda vez, o Atlético tendo novamente a chance de iniciar sua trajetória em casa e fechar lá em Fortaleza, na capital do Ceará, mas espera que a história, claro, seja diferente, porque o Galo tem planos aí, né, objetivos na competição de chegar um pouco mais longe, né? São metas que são traçadas antes da temporada para que o Atlético possa continuar. E fez agora aqui, deve ter 2 minutos, 3 minutos, que publicou em suas redes sociais, aqui chamando o torcedor para estar junto. Divulgou aqui os preços mais uma vez dos ingressos, R$28, ingressos para sócio a partir de R$28. É aquela coisa, não deveremos ter um grande público com certeza, Cirilo, na Arena MRV. Há até uma expectativa de, não sei se vai ser abaixo daquele que foi com o Internacional, mas quem for lá tem que ter a certeza de que o Atlético vai precisar muito, mas muito, daqueles que lá estarão para apoiar o Atlético nesse sentido, porque é uma semana, repito, aliás, são semanas muito importantes para o Atlético, tendo aí Ceará, Flamengo, depois Cienciano e Cruzeiro, e que pode definir muita coisa para o Atlético nesse momento aí, porque
O Galo está fora da zona de rebaixamento, estava brigando ali próximo do G6, mas com as derrotas que teve no Campeonato Brasileiro para o Santos e para o Curitiba, se distanciou, ficou a 2 pontos do Z4 agora e precisa voltar a reagir também no Campeonato Brasileiro, começar o pé direito na competição nacional, a outra competição nacional, a Copa do Brasil, pode ser o primeiro passo e primordial para isso, viu, Cirilo? Ô, Edu, o Vozão está invicto na Série B, 2 vitórias e 3 empates em 5 partidas, é o terceiro colocado. O que esperar do jogo é a dificuldade, né, Edu? Eu acho que o Ceará vai jogar muito com essa pressão que o Atlético está vivendo. Sabe que a arquibancada está ansiosa, essa ansiedade de passar para o campo sempre atrapalha muito. O Atlético está com essa dificuldade de marcar gols, uma defesa que tem sofrido por muitos erros individuais, né? Erros do próprio Atlético. O Barba já falou isso, né? Não são os outros, somos nós. E o Atlético tem tido dificuldade com qualquer que seja o adversário, desde o melhor ao pior. E quando eu falo pior, são os adversários da Copa Sul-Americana, fracos e que o Atlético teve dificuldade, e os melhores do Campeonato Brasileiro. E o Ceará é um time que está ali nesse meio termo e que conhece muito bem, quando enfrenta esses gigantes do futebol brasileiro que estão passando por uma crise, sabe muito bem jogar esse tipo de jogo. E é um mata-mata. Mata-mata é diferente. O Ceará não precisa ficar preocupado em somar 3 pontos. Se tomar um gol do Atlético, não precisa ficar preocupado em sair para tentar empatar, porque 1-0 ele volta vivo para decidir em Fortaleza. Então é um aspecto muito diferente. Eu tenho certeza que a conversa lá dentro vamos jogar com a pressão dos caras, vamos cozinhar o jogo quanto der com 0-0 para a pressão depois ficar a nosso favor lá em Belo Horizonte. Existe esse fator, Marcos, jogar com a pressão que o outro lado está vivendo? Existe. E o Ceará que é o terceiro, se eu não me engano, da Série B, né? Que tem, obviamente, o grande objetivo de retornar já esse ano novamente para a Série A. Caiu ano passado, trouxe um treinador que é expert nessa competição, né? Me parece que ano passado ele subiu com o Curitiba e está sempre fazendo bons trabalhos, o Moser, né? E um cara que sabe jogar esse tipo de competição também de mata-mata, né? O importante, assim, é a gente entender que é um jogo crucial, né? Para que você vença em casa, porque lá no Castelão, cara, lá é difícil pra caramba, cara. Jogar contra a Fortaleza, jogar contra o Ceará lá no Castelão, aquele calor, aquele mormaço que traz um aspecto de jogo diferente, né, Fabrício? Torcida não é fácil. Fanática, meu. Torcida lota. Que vai encher, eles estão falar, precisando, os caras enchem o campo, hein? Cara, eles estão empolgados. Eles ganharam recentemente o grande clássico contra o Fortaleza. Enfim, está fazendo uma campanha altamente positiva nesse início de Série B. Então é regular bem nesse jogo primeiro aqui na Arena MRV para levar uma vantagem importante, porque lá nunca, cara, mas nunca é fácil jogar lá em Fortaleza. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!